Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida. Graças te damos pelo precioso presente da salvação em Cristo Jesus, por ter salvo pecadores miseráveis como nós, Senhor. Graças te damos, Pai. Reconheço, Senhor, que sem ti eu nada posso fazer. Sou fraco, totalmente necessitado do Senhor. Pela tua graça e pela tua infinita misericórdia eu te peço, usa-me como um instrumento teu. Fala, Senhor, à tua igreja essa noite. Glorifica o teu nome e faz o que eu não posso fazer, Senhor. Dá vida ao que está morto em pecado, fortalece o que está fraco, consola o que está aflito. Que a tua palavra venha agir poderosamente em nosso meio pelo poder do teu Espírito. No nome do teu Filho Jesus Cristo eu oro agradecido. Amém. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo de número 3 do livro de Jonas. Para quem perdeu as duas primeiras mensagens, eu vou fazer então aquela recapitulação, lembrando aqui do contexto dessa passagem. Jonas era um profeta temente a Deus que profetizou na época do rei Jeroboão II. Jonas recebeu um chamado, uma missão de Deus para pregar na cidade de Nínive, uma das capitais da Assíria, uma cidade que era inimiga de Israel e uma cidade que era conhecida pela sua perversidade, sua violência nas guerras. Uma cidade pagã, idólatra e muito, muito violenta. Por ser uma cidade inimiga de Israel, Jonas não gostaria que o Senhor desse uma chance de arrependimento para aquela cidade. A missão de Jonas, que Deus mandou Jonas pregar, era ir a Nínive e pregar contra Nínive, porque senão aquela cidade seria destruída, alertar aquela cidade que a grande perversidade deles chegou ao Senhor e Jonas deveria pregar para eles. Mas Jonas se dispõe não para ir a Nínive, mas ele se dispõe para fugir do Senhor. Ele vai até uma cidade chamada Jope, pega um navio para ir até Tarsis. Tarsis ficava para o oposto, Nínive ficava para um lado, Tarsis ficava para o lado oposto, para bem longe de Nínive, lá para perto da Espanha. Só que é impossível fugir da presença de Deus. Deus é o Criador dos céus e da terra e do mar e de todas as coisas que existem. Então é irracional tentar fugir pelo mar de um Deus que é dono do mar. Então o Senhor envia uma tempestade. Os marinheiros daquele barco começam a ficar preocupados, marinheiros experientes, mas talvez vendo uma tempestade daquela não sabiam o que fazer, começaram a jogar o peso do barco para fora e clamar aos seus deuses. Eram marinheiros pagãos também, começaram a clamar aos seus ídolos. Enquanto isso, Jonas, como quem não se preocupa muito, está lá no fundo do navio, dormindo. Então o capitão do navio vai até lá no fundo do navio, vai chamar a atenção de Jonas. Jonas não, ele não sabia o nome dele, mas ele chama a atenção: o que você faz aí dormindo? Clama ao teu Deus para ver se talvez ele se compadeça de nós. Então aqueles marinheiros tiraram as sortes para ver quem era o responsável por aquela divindade irada, que era o que eles entendiam que estava acontecendo, e as sortes caíram exatamente sobre Jonas. Então a gente vê a soberania de Deus em todo um momento nesse livro, e Jonas explica que ele está tentando fugir de Deus. Aqueles homens perguntam o que eles deveriam fazer. Jonas diz: vocês têm que me lançar para fora do navio, me lancem ao mar, então o mar vai se tranquilizar. Só que aquilo fez os homens temerem mais a Deus. Esse homem está fugindo de um Deus que é criador do mar, que é criador do céu e da terra. Esses homens ficaram preocupados, começaram a tentar remar para terra firme, ou remar para perto da terra para não matar Jonas, porque lançar um homem no meio do mar numa tempestade seria o mesmo que matá-lo. Então
eles percebem que com seus esforços eles não conseguem, né, voltar, e eles fazem uma oração agora não mais aos seus ídolos, não mais aos seus deuses, mas eles oram ao Senhor, né, para que o Senhor tivesse misericórdia deles e não lhe castigasse por lançar, né, esse sangue inocente ao mar. Então eles entenderam que era necessário o sacrifício de quanto a eles, um sangue inocente no mar, para que eles pudessem ser libertos daquela tempestade terrível. Então eles lançam Jonas ao mar. Depois esses mesmos marinheiros fazem sacrifícios a Deus, fazem votos com Deus, e Jonas, ele vai afundando, e na providência divina, tanto para que Jonas não morresse afogado, quanto para levá-lo à consciência, levá-lo ao arrependimento, ele é engolido por um grande peixe. E no momento de mais dificuldade, tribulação, dor, escuridão, ele clama ao Senhor. Do ventre do grande peixe, Jonas ora, Jonas clama ao Senhor. E nós trabalhamos na última mensagem essa parte, Jonas clamando ao Senhor no ventre do peixe, e o peixe o vomita então na praia, e aí vai começar o capítulo 3. Nós vimos também que esse ponto de Jonas, né, de ser engolido por um peixe, passar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, era um sinal que apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo estava lidando com pessoas que não criam nele como Messias, pessoas que pediam sinais para que ele operasse, ele disse o seguinte: nenhum sinal vocês vão ter, senão o sinal do profeta Jonas. Porque, gente, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem, Jesus Cristo, foi morto, sepultado, mas ao 3º dia ele ressuscitou. No Antigo Testamento nós vamos encontrar alguns sinais, algumas sombras, alguns tipos que apontam para o nosso Senhor Jesus Cristo. E esse de Jonas, esse sinal de Jonas, o próprio Senhor Jesus Cristo falou, certo? Então é nesse contexto que vai começar o capítulo 3. E nós vamos trabalhar o capítulo 3 em 4 pontos, para ficar didático, para a gente relembrar: missão, mensagem, certo? Missão, mensagem, mudança e misericórdia. Missão, mensagem, mudança e misericórdia. Vamos começar falando então da missão. Primeiro, qual era a missão de Jonas? Capítulo 3, verso 1. Vamos lá. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo-te: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Primeiro, nós vamos observar qual era a missão de Jonas. Assim que ele passou por toda aquela dificuldade dentro do ventre do peixe, que ele ora ao Senhor, ele clama ao Senhor, ele faz votos com o Senhor ali no peixe, dentro do ventre do peixe, o peixe o vomita na praia. O que o Senhor faz? Fala a mesma missão que ele tinha dado anteriormente, né? Então nós trabalhamos na semana passada algo importante. Se você, né, sabia que tinha que fazer uma coisa, você não fez, você desobedeceu ao Senhor, e você pediu perdão ao Senhor, o Senhor te perdoou, o que você tem que fazer agora? Vá e faça o que você tem que fazer. Faça o certo. Faça aquilo que Ele tinha mandado. Não é só você pedir perdão e continuar vivendo em desobediência, mas você que antes estava desobedecendo, agora deve obedecer. Outra coisa, a missão de Deus não pode ser frustrada pela nossa própria vontade, né? Mesmo que a gente, por algum motivo, não queira cumprir a nossa
missão, a nossa vocação, o Senhor é soberano e Ele vai fazer com que ela aconteça de alguma forma. Com Jonas, Ele deu uma segunda chance àquele profeta. Jonas teve uma segunda chamada aqui na sua missão. Algumas pessoas, pela graça de Deus, acabam falhando na sua primeira tentativa, na sua primeira caminhada com o Senhor, e por algum motivo acabam falhando no seu chamado, falhando na sua missão, e às vezes o Senhor dá uma segunda oportunidade, uma segunda chance. Nós vemos isso, por exemplo, quando Marcos vai numa viagem missionária com Paulo e Barnabé. Marcos, ele pede para voltar, ele sai, ele desiste no meio da viagem missionária, e ele volta, né? E quando foi na próxima viagem, Paulo e Barnabé vão viajar de novo e vão decidir, será que a gente leva Marcos conosco? Paulo não queria mais levar Marcos, Barnabé queria, eles acabaram brigando, né? E porque Paulo não achava que Marcos seria digno de viajar de novo com eles por ter desistido da primeira vez. Mas Barnabé foi lá, deu uma chance ao jovem, né? E o instruiu, acompanhou. Marcos seria escritor de um evangelho que está na Bíblia, o Evangelho de Marcos, e posteriormente o próprio Paulo iria reconhecer, né, o seu valor e a sua contribuição para o Evangelho. Algumas pessoas no começo acabam falhando por algum motivo, né, mas tem uma segunda chance. Se você teve alguma segunda chance do Senhor, valorize agora, faça o que é certo, firme-se com o Senhor, né, faça a missão que Ele te mandou fazer, né? Nós vimos também, meus irmãos, aqui, ainda trabalhando essa questão da missão, que Jonas, ele tinha uma missão de proclamar a um povo que ele não gostava, de falar para um povo que era inimigo dele. Nem sempre a missão que Deus vai dar para a gente vai ser algo que vai ser agradável. Nem sempre vai ser algo que a gente está com vontade de fazer. Se a gente for observar o chamado do nosso Senhor Jesus Cristo ao discipulado, Ele vai dizer o seguinte: aquele que não tomar sua cruz, né, que não, dia por dia não tomar sua cruz, não negar a si mesmo, né, e tomar sua cruz, esse não pode ser meu discípulo. Aquele que não me ama acima do que ama o seu pai, sua mãe, a si mesmo, né, não pode ser meu discípulo, né? Então, negar-se a si mesmo é você deixar a sua vontade de lado para você fazer a vontade do Senhor. Nem sempre caminhar com o Senhor vai ser o caminho mais fácil. Lembre-se que o Senhor Jesus Cristo falou a respeito de dois caminhos, né? Um caminho largo, que leva à perdição, ao abismo, e um caminho estreito, que leva à vida eterna. Então, muitas vezes, a caminhada com o Senhor vai ser uma caminhada difícil, dura, vai ser um caminho estreito. Muitas vezes você não vai estar com vontade de fazer aquilo ali, né? Muitas vezes não vai ser tão agradável negar a sua vontade, negar você mesmo. A sua vontade talvez seria de fazer o oposto, né? Mas o Senhor diz: olha, nega-te a ti mesmo, vem, me segue, né? Agora, meus irmãos, vale mais do que qualquer outra coisa, é mais recompensador do que tudo servir ao Senhor, mesmo que seja o caminho mais difícil. Então veio a palavra do Senhor, segunda vez, o Senhor deu pela sua misericórdia uma segunda chance a Jonas, dizendo, nem todo mundo, gente, tem a segunda chance, né? Mas pela graça de Deus, Jonas teve. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Jonas tinha uma missão. Qual era a missão de Jonas? Pregar a Nínive. Eu e você temos uma missão. Se você é um cristão, se você é um discípulo de Cristo, você também é um missionário, você também tem uma missão. Jonas tinha que pregar para Nínive, um povo pagão. Qual foi a grande comissão, a grande missão que o Senhor Jesus Cristo deu para os seus discípulos? Vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Vão e façam discípulos, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ordenei.
eu e você temos uma missão de fazer discípulos do Senhor Jesus Cristo, de pregar o Evangelho para toda criatura. Você tem cumprido a sua missão? Você tem valorizado a sua missão? Se você é um cristão, você tem essa missão. Tem pessoas perto de você que precisam conhecer o caminho de salvação, que precisam conhecer a Cristo, aquele que pode perdoar pecados, aquele que pode reconciliar o homem para com Deus. Você tem cumprido a sua missão? Você tem feito discípulos de Cristo? Você tem investido na vida de outras pessoas? Você tem falado do Evangelho para outras pessoas que estão perto de você? Ou você tem deixado de lado essa missão? Jonas, na sua segunda chance, então, ele vai obedecer a sua missão, né? Meio que contra a vontade, mas ainda assim ele vai. E Jonas, ele tinha uma mensagem. Vamos ver aqui do verso 2 e 3. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era essa cidade muito importante diante de Deus, de 3 dias para percorrê-la. Então Jonas, ele tinha uma mensagem. Qual era a mensagem? O que ele deveria proclamar? Proclama contra ela a mensagem que eu te digo, né? Nós vamos observar, meus irmãos, que a mensagem que Jonas tinha que proclamar não era uma mensagem que ele iria inventar, não era uma mensagem que ele deveria criar. Ele deveria proclamar a palavra de Deus, a mensagem que Deus deu para ele. Da mesma forma, meus irmãos, nós também não precisamos inventar uma nova mensagem, nós não precisamos modificar a mensagem, nós não precisamos acrescentar nem retirar nada da mensagem. Nós só precisamos também proclamar a palavra da forma como Deus nos deu. Jonas, ele tinha que proclamar uma mensagem de arrependimento a Nínive, e eu e você temos que proclamar o Evangelho. Nínive era uma cidade que estava com tantos pecados, tantas maldades, que Deus estava a ponto de destruir aquela cidade, da mesma forma como fez com Sodoma e Gomorra. E da mesma forma, meus irmãos, a Bíblia vai dizer em Romanos, no capítulo 1, que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que trocam a verdade de Deus pela injustiça, pela mentira, porque os homens trocam a glória de um Deus incorruptível, Criador dos céus e da terra, para adorarem outros que não são Ele, imagens de homens corruptíveis, quadrúpedes e répteis, etc. E por isso Deus os entregou às suas próprias concupiscências. Então a situação do ser humano sem Deus é uma situação de morte espiritual, de trevas. Deus está irado. Às vezes a gente pensa assim, nossa, esse povo de Nínive era muito perverso, então por isso Deus estava irado. Como o professor Mário estava falando aqui na EBD, né, não são só eles que pecaram contra Deus. A Bíblia vai dizer em Romanos 3,23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Às vezes a gente tende a pensar assim, não, é só o estuprador, é só o assassino que merece condenação. Não é esse o padrão de Deus. O padrão de Deus é mais elevado, é a perfeição. Todos nós pecamos, todos nós quebramos as leis de Deus, todos precisam de salvação, e aqueles que não nasceram de novo em Cristo Jesus, Deus está irado. A ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Deus está irado. Certa vez eu fui falar com um rapaz, eu fui entregar um livro que eu escrevi para ele, O Caminho da Vida, e aí ele pegou assim, ele não é cristão, né? Mas ele pegou assim, eu vou dar para minha irmã, porque ela está precisando, né? Então às vezes a gente tem essa noção, né? A gente quer o outro que está precisando, não, a gente consegue olhar para o outro, não, ele é um pecador, aquilo ali está precisando mesmo, e às vezes a gente não consegue olhar para nós mesmos.
examina você mesmo, como é que é a tua vida diante de Deus. Você já é um cristão? Você já se arrependeu dos seus pecados, entregou a sua vida a Cristo? Qual é a mensagem que Jonas tinha que levar? Essa cidade vai ser destruída em 40 dias. Né? E ele tinha que proclamar a Nínive isso, né? Que aquela cidade ia ser destruída por conta da grande quantidade de pecados que chegou até o Senhor, a sua violência. E qual é a mensagem que eu e você temos que proclamar? A mensagem do Evangelho, as boas novas do Evangelho. Qual é a mensagem do Evangelho? Que Cristo Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Ele foi morto na cruz do Calvário para pagar o preço pelos nossos pecados. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, para a justificação de todo aquele que nele crê. Esse é um resumo da mensagem que eu e você temos que proclamar. Lembre-se, Deus é um Deus que é totalmente santo. Deus é um Deus que é totalmente puro. Deus é um Deus que é totalmente soberano, que é eterno, que é criador dos céus e da terra. Deus está no controle de tudo e governa sobre tudo, e Ele é um justo juiz que julga com retidão. E um dia todo mundo vai estar diante dEle e vai prestar contas diante dEle. E o que seria de nós? O que nós apresentaríamos diante do Senhor? A nossa conta bancária? Os nossos bens? Os nossos... o que a gente apresentaria diante do Senhor? As nossas boas ações? Se for isso, saiba que a Bíblia diz que elas não passam de trapos de imundícia para tentar se justificar. Porque todos nós quebramos as leis de Deus. Todos nós pecamos contra Deus. Como um ser humano pecador, miserável, pode ter paz com Deus que é santo, justo e bom, e eterno e justo juiz? Somente através do sacrifício de alguém que fosse perfeitamente Deus e perfeitamente homem, somente através do sacrifício do seu próprio Filho, Cristo Jesus, que nasceu de uma virgem, que viveu uma vida perfeita, que cumpriu cada mandamento da lei, no lugar de pecadores, no lugar daqueles que não merecem, no lugar dos seus próprios inimigos. Ele foi morto para pagar o preço pelos nossos pecados. A ira de Deus, que deveria cair sobre nós, cai sobre o seu próprio Filho. Ele é moído na cruz do Calvário para pagar o preço pelos nossos pecados. Ele é morto, sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para a justificação de todo aquele que nele crê, daquele que está em Cristo. Sem Jesus nós estamos totalmente perdidos, meus irmãos. Fora de Cristo só há condenação e morte. Fora de Cristo não tem salvação para ninguém. Não existe outro nome dado aos homens pelos quais convém que eles sejam salvos. Só Jesus. Você está em Cristo Jesus. Você é um cristão. Antes de pensar se você tem uma missão, pense se você já é um cristão. Antes de fazer discípulos, você tem que ser um discípulo de Jesus. Você é um discípulo de Cristo verdadeiramente? Se você é um discípulo de Cristo, você tem uma mensagem, você tem uma missão e você tem uma mensagem. Qual é a sua missão? Fazer discípulos de Cristo, ensinar tudo o que Ele mandou. Qual é a sua mensagem? As boas novas do Evangelho. Essa que eu acabei de falar aqui. Que Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é o Senhor, que Cristo morreu para pagar pecado daqueles que nele creem, daqueles que se arrependem e confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que vivem para a sua glória. Então nós vimos que Jonas tinha uma missão, pregar para Nínive. Jonas tinha uma mensagem, falar tudo o que Deus mandou. E agora nós vamos para o terceiro ponto, que é a mudança. Qual foi o resultado dessa missão e dessa mensagem? Verso
4. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Olha essa pregação dele. Tinham 6 palavras no hebraico. Aqui no português ficaram 7 palavras. No hebraico são só 6 palavras que ele falou. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Imagina, ele sai, para Nínive, eram muito longe de onde ele estava, aproximadamente uns 40 dias a pé. Ele chega lá, é uma cidade enorme, e ele começa a pregar, ele começa a falar, talvez com vontade de que eles nem se convertessem. Jonas, ele foi muito de má vontade, porque ele não queria que aqueles ninivitas crescem no Senhor. Ele não queria que o Senhor tivesse misericórdia. Era um povo conhecido por suas maldades. Eu penso que às vezes a gente tem algumas pessoas que a gente pensa assim: será que talvez seria melhor que Deus destruísse logo esses aí? Quando a gente pensa às vezes num terrorista, alguma pessoa que fez uma coisa muito maldosa, a gente talvez não gostaria nem de que essa pessoa se convertesse, mas que fosse logo fulminado. Talvez seria essa a vontade de Jonas. Mas aqui a gente vê a soberania de Deus, a misericórdia de Deus para com um povo pecador, um povo perverso, pagão. E ele vai e começa a pregar que ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Qual foi a resposta? Quando a gente prega o evangelho para alguém, por exemplo, quando a gente prega o evangelho, geralmente a gente não fala só da condenação, a gente também fala do arrependimento e a fé em Cristo. Jonas, ele falou só da parte que a cidade seria destruída, que era só uma mensagem do Senhor, e deu certo. Mas qual é a resposta que se espera, por exemplo, quando eu e você pregamos o evangelho para alguém? Qual é a resposta? Arrependimento e fé. Arrependa-se do seu pecado e crê em Cristo. Quando você pregar o evangelho para alguém, você chama essa pessoa a uma resposta de arrependimento e fé. Arrependa-se do seu pecado e crê em Cristo. Antes de trabalhar aqui sobre o arrependimento dos ninivitas, eu queria perguntar: você já se arrependeu do seu pecado? Você já depositou a sua fé em Cristo? Vamos ver o que é então esse arrependimento. O que é um arrependimento? Qual foi esse terceiro ponto, que é a mudança? No grego é metanoia, que significa mudança de mente. O arrependimento aqui, a gente está no hebraico, no Antigo Testamento, mas mudança tem a ver com arrependimento. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza, e fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há na sua mão. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Então imagina, Jonas chega naquela cidade estrangeira, começa a pregar, o povo começa a clamar a Deus, a colocar pano de saco, se cobrir com cinzas, clamar ao Senhor por misericórdia, fazer jejuns, até o próprio rei vai aderir e vai mandar colocar isso como
um decreto público que todos tinham que fazer isso, todos tinham que começar a clamar a Deus, a fazer jejuns, né, e abandonar suas práticas perversas, para ver se talvez o Senhor mudaria de ideia, se arrependeria de destruí-los, né? Então observe aqui a resposta, a mudança diante da mensagem que eles receberam, né? Esses homens reconheceram, né, o seu pecado, se entristeceram e clamaram ao Senhor e tomaram a atitude de mudança. São 3 pontos que geralmente envolvem o verdadeiro arrependimento: intelecto, emoção e vontade. Primeiro, reconhecer que eu pequei contra Deus. Eu reconheço, realmente, eu pequei, está errado, a minha vida está bagunçada, não está certo isso, meu comportamento não está legal, eu pequei contra Deus. Realmente, Ele é justo quando Ele me julga, Ele é correto quando me condena. Emoção, se entristece por isso e confessa e vai ao Senhor em quebrantamento. Nesse caso, essas práticas aqui de se vestir de pano de saco, se assentar sobre a cinza, era demonstração de luto, de tristeza, uma demonstração de quebrantamento, de tristeza, de luto, de dor, de arrependimento. Então, se quebrantar, confessar, ir a Deus em contrição, em confissão de pecado, em oração, né? E por fim, mudar de atitude. Se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que abre suas mãos. Pare de fazer isso que você já sabe que está errado. Reconhecer, entristecer e agir, né? E deixar de fazer aquilo que está errado. Então, são esses pontos que geralmente caracterizam um verdadeiro arrependimento, né? Intelecto, emoção e vontade. Reconhecimento do pecado, quebrantamento, confissão e clamor ao Senhor em arrependimento e atitude, né? Nós vemos aqui que essas são características de um verdadeiro avivamento. Essa cidade aqui tinham 120 mil pessoas que não sabiam discernir entre uma mão direita e uma esquerda. Os estudiosos, comentaristas, geralmente eles falam que eram as crianças. Ou seja, tinha muito mais gente na cidade. A quantidade de pessoas que clamou ao Senhor, que se converteu durante esses dias aqui, foi muito maior do que qualquer outra que a gente encontra na Escritura. Quando Pedro pregou lá em Atos, 3.000, né, creram no Senhor. Aqui era muito mais, tinham 120 mil só crianças lá. Imagina a quantidade de gente nessa cidade, né? Então muita gente se arrependeu, se converteu e creu na mensagem do Senhor durante a pregação de Jonas. E era um profeta que nem queria ter ido para lá. Era um profeta que nem queria ter pregado para eles, que talvez foi de má vontade, talvez reduziu até mesmo a mensagem que deveria falar, né? Então a gente vê como Deus é soberano na salvação. A gente proclama a mensagem, mas o resultado dessa mensagem pertence a Deus. A nossa missão é ser fiel a Deus, é ir falar exatamente o que Ele mandou. Prega o Evangelho, prega a palavra, fala do Senhor Jesus Cristo, fala da salvação em Cristo. Agora, a conversão das pessoas não é a nossa força que vai fazer, não é o nosso poder de persuasão, não é a nossa vontade, não é a nossa beleza, não é a nossa oratória, não é a nossa eloquência, é o poder de Deus, é o Espírito de Deus dando vida àquele que está morto em pecado, regenerando, tirando as escamas dos olhos. É o poder de Deus que age, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se fosse pela boa vontade de Jonas, ninguém se converteria, ninguém mudaria a sua atitude. E outra coisa, a gente vê aqui que um verdadeiro avivamento não é oba-oba, show, festa, é quebrantamento, confissão de pecado, arrependimento, mudança de atitude, mudança de vida, clamor ao Senhor, para dizer: Senhor, tem misericórdia de nós.
E eles clamam para ver se talvez o Senhor não destruiria eles. Às vezes as pessoas pregam hoje assim: Jesus, dá uma chance para Jesus, né? Aceita Jesus, dá uma chance para Ele. Não é essa a pregação. Não é essa a pregação. É clama para ver se talvez Ele te aceite. Clama a Ele, vai até Ele: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, me aceita. Eles clamaram para ver se talvez o Senhor, né, se apartará o furor da sua ira, de sorte que eles não perecessem. É isso. Isso é arrependimento. Isso é avivamento. Então nós vemos aí, tem uma missão, uma mensagem, e houve uma mudança. A missão de Jonas, pregar para Nínive. A nossa missão, pregar para todo mundo o Evangelho. Qual é a mensagem? O Evangelho. O que nós chamamos nossos ouvintes a fazer? A mudar, mudança, arrependimento e fé em Cristo. Arrependimento envolve intelecto, emoção e vontade. Clame ao Senhor para que Ele te mude, para que Ele te transforme, para que Ele te dê uma fé verdadeira, uma fé genuína. E outra coisa, meus irmãos, é muito sério as pessoas que escutam vez após vez, após vez, após vez, a mensagem do Evangelho, a mensagem do Senhor, e continuam nos seus pecados endurecidos, sem mudança, sem arrependimento e sem crer. Eles serão muito mais responsáveis do que aqueles que nunca escutaram, ou que ouviram, né, poucas vezes. A pessoa que está dia após dia, domingo após domingo na igreja, mas só por conveniência, sem de fato crer no Senhor, sem de fato se arrepender dos seus pecados, será muito mais responsável diante do Senhor. O Senhor Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 12, vamos lá, Mateus 12, 41. Vamos ler desde o verso 38 ao 42. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio aos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Então no juízo, os ninivitas vão estar diante daquela geração que viu o Senhor Jesus Cristo, que observou o ensino do Senhor Jesus Cristo, ficou sabendo de muitos milagres feitos pelo Senhor Jesus Cristo. Gente, se a gente parar para observar os evangelhos, quantas coisas o Senhor Jesus Cristo fez. Ele curou leprosos, ressuscitou mortos, andou sobre as águas, multiplicou pães e peixes. O Senhor Jesus Cristo fez coisas maravilhosas. Com certeza a fama do Senhor Jesus Cristo correu por aí. Esses homens queriam mais um sinal. Vocês não vão ter outro sinal, a não ser do profeta Jonas. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Quando for no juízo, o povo de Nínive vai se levantar e vai acusar vocês, porque eles ouviram a pregação de Jonas e eles creram, se arrependeram, fizeram tudo isso aqui, né? E vocês estão diante daquele que é maior do que Jonas e não creem? Então, meus irmãos, nós que temos toda essa revelação, esses homens do Antigo Testamento ainda viam
a promessa do Messias que ainda viria. Eles criam um Redentor que viria. Eles depositavam a sua fé num Cristo que viria. Nós cremos num Cristo que já veio, que ressuscitou. Nós temos uma tão grande nuvem de testemunhas. Nós temos a palavra de Deus impressa, escrita para nós. A gente pode escutar e ler de domingo após domingo e pregar essa palavra, e a gente não crê nesse testemunho, a gente não crê nesse evangelho, maior será a condenação desses que domingo após domingo estão escutando a palavra e se endurecem, escutando a palavra e não se arrependem, não mudam, não creem no Senhor. Então, essa foi a advertência que o Senhor Jesus Cristo fez para aquela geração, e que a gente também tome cuidado com essa advertência. Que a gente não seja esse que fica ouvindo, parece que entra uma orelha e sai da outra, não entra no ouvido e sai do outro. Que a palavra venha de fato ser importante para você, que a mensagem de fato venha impactar a tua vida, que de fato a palavra de Deus você leve a sério como palavra de Deus, não seja só mais uma coisa que você escutou, que nem um vídeo que você vê na internet e passa e já acha graça e depois vai ver outra coisa. Isso aqui é a palavra daquele que não pode mentir. Isso aqui é uma palavra que leva em conta as coisas eternas. A gente tem que avaliar e pensar qual é a posição que nós estamos diante de Deus. E por fim, meus irmãos, o quarto ponto, a misericórdia. Lembra o primeiro ponto? A missão de Jonas tinha que pregar para Nínive, povo pagão, inimigo de Israel. Segundo ponto, a mensagem, ele tinha que falar a palavra de Deus. Terceiro ponto, a mudança, a resposta daqueles homens, daqueles ninivitas, a mensagem. E o quarto, a misericórdia. Diante do arrependimento genuíno, como Deus agiu com aqueles homens. Verso 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Deus teve misericórdia daquela geração. Então, se você, independente do que você fez no passado, você quebrou as leis do Senhor, você pecou contra o Senhor, você sabe que fez o que não devia, se arrependa, vem para Cristo hoje, creia no Senhor, clame por misericórdia, converta-se dos seus pecados, Ele vai te perdoar. Ele é perdoador. Ele é perdoador. Com mais vil pecador. A gente vê o apóstolo Paulo, que antes era um perseguidor da igreja, que caminhava para perseguir, maltratar cristãos. O Senhor o chama para si. O Senhor chama aquele que era um dos piores dos perseguidores para transformar num dos maiores dos missionários. Deus, Ele transforma, Ele dá vida nova, Ele nos faz uma nova criatura, Ele muda, Ele tira a gente do lamaçal do pecado para uma nova vida. Ele pode fazer isso com você, Ele pode transformar a sua vida, Ele pode te dar uma nova caminhada, se você for até Ele quebrantado, contrito, crendo de fato, arrependido. Vamos ler comigo Salmo 51, verso 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus.
Então não pense assim, esse daí não tem mais jeito. Continue orando por essa pessoa. Continue nas oportunidades que você tem, falando do Senhor Jesus Cristo. Ele salvou Paulo, Ele salvou pecadores como eu e você. Ele pode, na sua misericórdia e graça, trazer pecadores miseráveis, ter misericórdia, converter corações. Vamos ler agora Tiago, capítulo 4. Verso 8 ao 10. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Deus é misericordioso, mas vá até Ele, se entristeça pelo seu pecado, confesse ao Senhor, vá até Ele em arrependimento, em confissão, em contrição. Ele é perdoador, Ele é misericordioso. Amém? Esses foram os 4 pontos que nós trabalhamos aqui, vou relembrar. Primeiro, Jonas tinha uma missão. Jonas tinha que pregar arrependimento a Tarsis, seus próprios inimigos, e ele não queria fazer isso. Às vezes, as missões que Deus vai dar para a gente não vão ser fáceis, não vai ser aquilo que a gente está querendo fazer. Muitas vezes nós temos que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo, e fazer a sua vontade, e cumprir a sua missão. Uma das missões que foi dada a nós, a sua igreja, a igreja do Senhor, foi de pregar o Evangelho, de fazer discípulos de todas as nações e batizar eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar tudo aquilo que o Senhor orientou. Você tem cumprido a sua missão? Você tem seguido a sua missão? Nós vimos que Jonas ele tinha uma mensagem dada por Deus para levar até Nínive. Eu e você também temos uma mensagem para levar a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho são as boas novas de que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ao 3º dia ressuscitou. Essa é a nossa mensagem. Nós chamamos os nossos ouvintes ao arrependimento e à fé em Cristo. Terceiro, nós vimos que Jonas foi lá, pregou, e aquele povo se arrependeu pela soberania de Deus. Apesar de Jonas, Deus ele faz um grande avivamento. E aquele povo reconhece o seu pecado, confessa ao Senhor, demonstra arrependimento público. Até mesmo o rei, eles vão fazer jejuns, vão deitar em cinzas, vestir-se de pano de saco, algo assim. E vão clamar ao Senhor para que talvez o Senhor os poupe de tão grande destruição. Eles vão abandonar suas práticas perversas, intelecto, emoção e vontade. Reconheça o seu pecado, confesse e mude de atitude. Esse é o arrependimento genuíno. E aquele que se arrependeu verdadeiramente para a salvação é aquele que continuamente vai se arrepender ao longo da sua vida. Nós vamos ter uma vida de arrependimento. Aquele que creu de verdade para a salvação é aquele que vai crer para o resto da vida. E vai constantemente crer no Senhor, vai perseverar na sua fé, e aquele que se arrependeu vai perseverar no seu arrependimento. E aqueles homens se arrependeram diante do Senhor, ao ponto do próprio Senhor Jesus Cristo falar, que assim como que os de Nínive, iriam se levantar no juízo para falar daquela geração que não creu nele. E o 4º ponto, a misericórdia. Nós vimos que Deus teve misericórdia daquela geração de Nínive, e não os destruiu, não fulminou, não desceu fogo e enxofre naquela geração.
Então nós vemos que Deus é misericordioso para com o pecador verdadeiramente arrependido, contrito, que vai ter Ele. Então, se você está nessa situação, vá até o Senhor. Se você ainda não é um cristão, eu te convido hoje, olhe para Cristo e seja salvo. Entrega os teus caminhos ao Senhor, te arrepende do teu pecado, entrega a tua vida ao Senhor. Eu suplico, faça isso. A tua eternidade está em jogo. Te arrepende, creia em Cristo, clama ao Senhor por misericórdia. Quem sabe Ele não vai te transformar. Vá até o Senhor, Ele é misericordioso. Um coração contrito e quebrantado Ele não desprezará. E se você também está investindo na vida de alguém e você sabe que essa pessoa parece ser muito difícil, saiba que nada é impossível para Deus. Todos precisam de salvação, não só os piores pecadores. Todos precisam de salvação, todos precisam de conversão e de novo nascimento. Até mesmo um fariseu, até mesmo um judeu que tinha assim um amplo conhecimento da lei, um judeu que vai ter de noite com Jesus, Nicodemos, Jesus vai dizer para ele: olha, importa-te nascer de novo. Até mesmo os mais religiosos, sem Cristo, não conseguem nada. Todo mundo precisa de Jesus Cristo. Então clame. Talvez o Senhor possa fazer com essa pessoa que você tem investido, orado, assim como Ele fez com Paulo, assim como Ele fez com muitos outros. Porque é o Senhor quem dá vida nova, fé. Do Senhor é a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Amém? Vamos ao Senhor em oração. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que sempre nos orienta, sempre nos ensina, sempre nos instrui. Senhor, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, se temos negligenciado a nossa missão. Perdoa-nos, Senhor, se temos perdido tempo, andado, Senhor, de modo incoerente com o teu chamado para a nossa vida. Pai, ajuda-nos a proclamar a mensagem que o Senhor nos deu para levar, a mensagem do teu evangelho para outras pessoas, sabendo, Senhor, que o teu evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Ó Senhor, que nós possamos chamar os nossos amigos, os nossos parentes ao arrependimento e à fé em Cristo, e que possamos, Senhor, avaliar se nós mesmos de fato já nos arrependemos e cremos, se o nosso arrependimento é genuíno e verdadeiro, não somente de palavra, não somente, Senhor, alguém que diz que é cristão, mas vive como quem não crê, que não tem mudança de hábitos, Pai, mas que possamos ver o fruto do verdadeiro arrependimento na nossa vida. Ó Senhor, eu também te peço, Pai, tenha misericórdia de nós, Pai, ajuda-nos a caminhar em santidade, e tenha misericórdia das pessoas a quem nós temos evangelizado. Oh Pai, olha para os nossos parentes que ainda não te conhecem, os nossos amigos que ainda não se converteram a Ti, Pai. Toca, nós sabemos, Pai, que um semeia e o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Teu Espírito. Então nós te clamamos, converte nossos amigos, converte nossos parentes, traz para o Senhor, Pai, as pessoas a quem a gente tem evangelizado, até mesmo, Senhor, os nossos inimigos, Pai, até mesmo as pessoas que são difíceis, as pessoas que são... que a gente tem dificuldade, Pai, eu te peço, toca até mesmo no coração dessas pessoas, converte corações e salva para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo, amém.